Para muitos times, governança ainda é sinônimo de controle, mas é importante a gente trazer uma visão de que a ideia principal da governança é trazer ritmo e alinhamento para os times. Olhando para uma governança bem desenhada, a ideia é que ela impulsione as atividades que aquele time tenha, as entregas e quais são os resultados que eles precisam alcançar, né? Quando a gente olha para uma empresa mais madura, a ideia que a gente tem é que elas entendem que a priorização da execução com alinhamento, ela é muito benéfica e ela traz uma visão de que o esforço que deveria estar sendo alocado para algumas atividades que realmente são estratégicas não está sendo desperdiçado. Então, é importante a gente trazer uma ideia de que a governança é um espaço que vem com uma visão de alinhamento. Então, eh, como eu já tinha comentado aqui com vocês em alguns momentos, as reuniões, e aí normalmente a governança é feita em reuniões ou de forma assíncrona, mas ainda assim é um momento ali de trazer percepções, né? Esse momento ele precisa ser estratégico e para ser estratégico ele precisa trazer uma visão de decisões. Tudo que for pautado ou que for trazido naquele momento ali precisa ter um endereçamento. As pessoas precisam ser responsabilizadas pelo que fazer, pelas ações que venham a aparecer a partir do entendimento de como estão aqueles indicadores. Então, ela precisa, de alguma forma, avançar o nosso processo. Ela precisa também ter uma visão de tirar da frente alguns ruídos que possam acontecer. Então, é importante a gente olhar para a governança como um espaço que é para ser frequentemente olhado para o resultado. A gente vai olhar quais foram os atingimentos que a gente teve. E dentro desses atingimentos, a gente consegue entender o que é importante e trazer priorização para esses resultados. É a partir do que a gente tem como resultado e o entendimento de o que é prioritário, a gente começa a trazer um alinhamento de quais são as atividades e impactos que são importantes para o próximo ciclo. E aí, falar sobre ciclos é interessante trazer aqui, porque todo o processo ágil, todo o processo de gestão precisa passar por ciclos. É importante existir um ciclo de fechamento onde exista a documentação ou absorção da melhoria que foi proposta no ciclo presente para o ciclo futuro, né? Então, a governança também tem essa visão de ajustar a rota. É aqui que a gente vai entender se aquele resultado segue sendo prioritário, se aquelas ações ou atividades que estão ali como listadas ali, se elas ainda são as que são mais interessantes de serem olhadas. Então, são aquelas que geram mais valor. E a partir desse entendimento, né? Então, quando a gente começa a governança, é importante a gente iniciar sendo um momento de apresentação de status. Ela nunca vai deixar de ser também isso. Mas é importante que naquele momento, além da atualização, né, de trazer essa comunicação de como é que a gente está como time, nesse momento também exista um direcionamento para a tomada de decisão. Então, toda governança precisa ter um pouco de planejamento, porque nesse momento a gente vai entender onde a gente está, o que fazer para chegar no lugar onde a gente quer estar. Então, é uma visualização de status atual, um mapeamento do que precisa ser feito para atingir um status futuro. É, Quando a gente não traz governança para o processo, quando a gente não usa estrategicamente esses momentos para tomada de decisão, para o alinhamento com o time, para ajuste de rota, a gente começa a ver que o time apresenta perfis que começam a trabalhar no piloto automático. Só vão estar ali nas entregas rotineiras, vão estar muito focados no que é importante naquele momento e vão responder ao que for mais demandado e não o que for mais prioritário. Então é um time que vai começar a se tornar um time que pretende estar no piloto automático, então só entrega sem aquela criticidade que é importante para um processo estruturado. Além disso, a gente começa a olhar para uma falta de alinhamento com as metas. Essas metas são esquecidas, elas viram um PPT, um dashboard na maioria das vezes, e que não é alcançado ou que não é nem cobrado por isso. Então, times que não olham com rotina, né, que não olham com frequência para suas metas, acabam esquecendo-as. Então, é algo que a governança também pretende passar. E, por fim, a governança tem uma visão de olhar para reduzir o desalinhamento.
a gente precisa entender que as pessoas que estão naquele processo precisam entender o que é esperado delas. Então, a governança vem, além de entender o que elas entregaram no processo anterior, o que é esperado delas para o processo seguinte. Então, é importante a gente entender em reuniões de governança que eles precisam ser reuniões que são encontros com propósito. E, na minha visão, o grande propósito de existir da governança é um acompanhamento do que é importante e, além de tudo, um, um desdobramento de decisões a partir desse detalhamento. Então, estamos aqui, precisamos chegar naquele outro ponto futuro a partir dessas atividades. É nesse momento que a gente consegue entender que os indicadores falam. É aqui que a gente vai ouvir o que eles têm a dizer e a estratégia conversa com a operação para que entenda o que é preciso ser feito lá na ponta para que consiga desdobrar até o final do processo, né? Além disso, é importante que a gente tenha essas reuniões sendo simples e orientadas por dados. Todas aquelas metas, né, definidas no início do ciclo precisam ser apresentadas, claro que com suas devidas proporcionalidades ali, metas que estão sendo atingidas, por exemplo, né, com uma frequência constante e que não deem tanto trabalho, elas precisam ter menos prioridade a serem trabalhadas dentro dessa esfera de governança do que aquelas que são mais problemáticas e que precisam um pouco mais de recurso para acontecerem. Então é aqui que a gente vai entender também na governança onde a gente vai alocar nossos recursos, sejam eles financeiros, de tempo ou de pessoas. Então é importante a gente trazer essa visão de que governança não é controle, é ritmo. Para trazer a governança, a gente precisa ter uma equipe que é madura o suficiente para que entenda que as reuniões precisam vir com propósito e que esse propósito é tomar decisões para continuar no caminho que foi mapeado no início. Se vocês gostaram desse vídeo, curte, compartilha e nos vemos na próxima. Grande abraço.